Bibliologia 4. Falamos hoje do Novo Testamento. O Novo Testamento, no grego, quer dizer kaine e diateque. Eles foram definidos pelo Concílio de Hipona, aproximadamente no ano de 393 depois de Cristo. Este concílio, logicamente, como todos os outros, ele foi definido pela Igreja Católica na época, a igreja que detinha, né, essa atribuição e esse poder de discutir a teologia, discutir os textos bíblicos da época, né? Eles foram aprovados, os 27 livros, entre centenas de outros livros apócrifos, né? Ele então apresenta ali, por exemplo, a vida de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Ele apresenta o surgimento e o crescimento da Igreja Católica, ou seja, a sua história, a história da Igreja. E aí ele apresenta os diversos eventos que já aconteceram na Igreja, com os seus apóstolos, com Jesus Cristo, e até mesmo, com a Palestina na época. E ele apresenta também uma nova doutrina, sim, a doutrina da graça, a doutrina do Novo Testamento, do que é quando passa-se da antiga doutrina baseada nas leis de Deus para aquela doutrina que está guardada no coração, né? Como diz o Salmo: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, a partir desse momento, todos os ensinamentos de Jesus Cristo, do que vier aprimorar as leis, estão guardadas no coração do homem, né? E o homem agora, ele é capaz, ele tem que ser capaz de discernir entre o que é certo e o que é errado, entre o que agrada e o que não agrada a Deus, entre o que é santidade e o que é pecado. Isso tudo veio através dos ensinamentos, né, do Novo Testamento, né? A maioria dos livros do Novo Testamento foram escritos no grego koiné, no grego chamado koiné. Naquela época existia o grego clássico, né, que as maiores figuras, né, os mais importantes falavam, né, que era o grego da época dos filósofos. E existia o grego koiné, como se fosse uma linguagem mais popular, igual a nossa linguagem popular atual. Por exemplo, o carioca fala colé, o paulista fala meu irmão. Esse tipo de linguagem que tinha até algumas gírias, né? Algumas gírias da época, né? Não gírias como as nossas, né? Mas aquela linguagem que todo o povo comumente entendia, né? Ele é composto de 27 livros, como todos nós já sabemos, assim eu espero, né? Então, a melhor definição, o melhor nome para o Novo Testamento, assim como o Velho Testamento, o melhor nome seria Antiga Aliança. Então, o melhor nome para o Novo Testamento seria Nova Aliança, né? É a aliança que foi feita entre Deus e os homens através do sacrifício de Jesus Cristo. Nesse Novo Testamento, nessa nova aliança, nós temos as 13 cartas de Paulo, que onde tem todo o ensinamento do Novo Testamento, ensinamento doutrinário, né, ensinamento sobre a graça. Nós temos os 4 evangelhos, que podemos dizer que é a história da igreja e a história de Cristo ali escrita. Tá? Mais tarde nós vamos ver que foram escritas para 4 tipos de pessoas diferentes, né? Temos o Ato dos Apóstolos, que são tudo aquilo que os apóstolos fizeram, né, durante a sua vida, o seu ministério. E temos outras epístolas, como a epístola de Hebreus, né, que nós não temos um autor definido,
Nós temos primeira e segunda de Pedro, temos a primeira, segunda e terceira de João, temos o livro de Judas e o livro de Apocalipse, a revelação de Apocalipse, né? O livro de Apocalipse foi o livro mais contestado quando foi para entrar no cânone, porque muitas vezes ele foi aceito, muitas vezes ele foi retirado do cânone, ele foi muitíssimo discutido na época da entrada dos textos no cânone, né? Tinham muitos que achavam que ele era fantasioso, muitos que achavam que a sua linguagem era muito pesada, muitos que achavam que ao invés de atrair o povo ia afastar o povo, mas no final, né, venceu realmente a inspiração divina, a inspiração de Deus, e nós temos essa pérola, essa bênção que é o livro de Apocalipse. Livro muitas vezes incompreendido, porque certamente ele é pregado erradamente. Muitas vezes o Apocalipse ele é pregado com o intuito de assustar o fiel, de dizer ao fiel assim: olha, se você não vir para Cristo, se você não aceitar a Jesus, você vai cair nas maldições de Apocalipse. Amados, procure conhecer o livro de Apocalipse. Recentemente fizemos agora 4 meses de estudo de Apocalipse, e pessoas que tinham um medo terrível deste livro, né, agora estão amando, estão apaixonados por esse livro. Apocalipse é um livro excelente para se ler, principalmente nesses últimos dias que nós estamos passando, pois cremos que estamos passando os últimos dias da igreja nesta terra, né? Mas outros livros também foram contestados, e bastante contestados, né? Por exemplo, 2 de Pedro, o livro de Judas, o livro de Tiago e 2 e 3 de João. Mas ainda assim venceu também, né, o Espírito de Deus, né, que desejava que esses livros estivessem nas nossas Bíblias como nós a temos hoje. Outros livros também, né, chegaram a entrar e sair, alguns até ficaram um bom tempo no cânone, né? Como, por exemplo, livros chamado Pastor de Emas, temos a carta de Policarpo, temos as cartas de Inácio e 1ª e 2ª de Clemente, né? Alguns papas também, né? Alguns pais da igreja da época, né? Mas eles entraram e saíram, e nunca mais eles retornaram, porque foi o acordo entre todos aqueles que estavam construindo o cânone naquela época. Então, nós temos os 27 livros atuais que foram aceitos quase que unanimemente, né, por toda a comunidade cristã universal, quer dizer, por todas as igrejas do mundo todo, né? Nós temos algumas exceções, né, como eu ensino lá no seminário, né? Algumas das exceções mais importantes são, por exemplo, a Igreja Ortodoxa da Etiópia, que até hoje, até os dias de hoje, aceita o livro Pastor de Hermas, e a Peshitta, um texto, né? Um texto chamado Peshitta. E a Igreja Ortodoxa da Síria, que não aceitou o Apocalipse. O Antigo Testamento para nós é muitíssimo, o Novo Testamento para nós é muitíssimo importante. É um livro que não pode ser deixado de lado, e muitos até, né, preteriram o Antigo Testamento para ficar com o Novo Testamento, crendo que o Novo Testamento ele é o aperfeiçoamento do Antigo Testamento. Nós não vemos desta forma. O Novo Testamento ele pode ser até de certa forma um aperfeiçoamento, mas o Antigo Testamento ele é importantíssimo, porque sem o Antigo Testamento não poderia jamais existir o Novo Testamento. Imagine você
que conhece razoavelmente a palavra de Deus. Imagine você recebendo o Novo Testamento nas suas mãos e aquelas doutrinas maravilhosas, por exemplo, que estão nas cartas Romanos e que estão na carta aos Hebreus. Como é que você entenderia, por exemplo, o texto que diz assim: sem sangue não há remissão de pecados? Toda a explicação desse texto está naquilo que foi vivido no Antigo Testamento. Então, sem o Antigo Testamento, eu creio que muitos iam sair por aí matando uns e outros, achando que matando pecadores, né, vai estar levando-os ao céu, vai estar levando-os à salvação, mas não é. O entendimento desse texto está no Antigo Testamento. Então, todo o entendimento da graça, por exemplo, da doutrina da graça, que está ali inserida no Novo Testamento, ele advém dos ensinamentos, das experiências do Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento ele é importantíssimo para a existência do Novo Testamento, que é importantíssimo para nós nos dias de hoje, porque é o testamento desta ação que nós estamos vivendo hoje, que é a graça de Deus, né? Foi quando Deus abriu um parêntese na história dos judeus para tratar da igreja, para construir a igreja e para que a igreja já o reconhecesse como Deus, o adorasse e fosse abençoada por ela. Portanto, irmãos, devemos dar a máxima atenção aos dois testamentos. Devemos ler o Novo Testamento e confrontá-lo com o Antigo Testamento para que nós tenhamos as lições e os ensinamentos importantíssimos que ali estão mantidos. O Velho Testamento, o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, fala todo sobre Jesus Cristo. E o Novo Testamento traz Jesus Cristo, confirmando tudo aquilo que estava escrito sobre ele no Antigo Testamento. Ele é o Pai da eternidade, ele é o nosso Deus, ele é o nosso Emanuel, ele é a nossa ovelha que foi muda até a morte no matadouro. E ele é aquele a quem ninguém dava atenção, mas foi aquele pelas suas pisaduras fomos sarados. Tudo isso está lá no Antigo Testamento e comprovado no Novo Testamento. Então é importantíssimo os dois testamentos na nossa Bíblia. Ela é completa, ela não pode viver. É um livro sem outro, um texto sem outro, e nós não podemos viver sem nenhum dos 66 livros. Que Deus possa abençoá-los ricamente também com essa lição. E aguardemos a próxima lição, que nós vamos falar um pouquinho sobre cada um dos livros. Graça e paz, que Deus os abençoe.